Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta aos Coríntios e a nossa leitura de hoje é 2 Coríntios capítulo 4. Como eu sempre encorajo os irmãos, vou encorajá-los novamente a lerem o capítulo do dia antes de ouvirem o áudio, para ficar mais claro tudo aquilo que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui. E se puderem, ouçam o áudio com a sua Bíblia aberta, seguindo ali os versículos. Muitas vezes eu não leio todo o versículo, mas eu cito alguns versículos e fica mais fácil para os irmãos compreenderem as verdades da palavra de Deus. Então, nós já vimos aqui essa segunda carta aos Coríntios, é uma carta em que o apóstolo Paulo, de certa forma, defende o ministério dele, fala com a igreja de Corinto, expõe várias coisas que ele enfrentou em seu ministério, também expõe, compartilha com os irmãos algumas revelações gloriosas que ele teve em Cristo Jesus, porque existiam alguns irmãos da igreja de Corinto, alguns que estavam se ensoberbecendo e estavam menosprezando o ministério do apóstolo Paulo. E aqui, no capítulo 4, ele expõe a forma que ele leva a palavra de Deus. E aí ele diz que ele não torce a palavra de Deus, ele não usa de engano, pelo contrário, ele expõe tudo aquilo que ele recebeu como revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele fala um pouquinho sobre o quanto o caminhar dele como ministro de Cristo Jesus, como ministro do Evangelho, é um caminhar sofrido, porque ele enfrenta situações difíceis. É nesse capítulo que nós encontramos aquela declaração que o apóstolo Paulo faz. Ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele expõe de todo o coração ali como ele exercia o ministério dele em prol da igreja, enfrentava sofrimentos, enfrentava situações difíceis, mas tudo isso, ele vai chegar no final desse capítulo, nós veremos com detalhes, ele vai dizer que esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo um peso de glória muito maior. Então ele não considera os sofrimentos, ele não considerava os sofrimentos momentâneos como algo doloroso demais que ele não pudesse enfrentar. Ele chama os sofrimentos de leves e momentâneos, porque ele tinha entendido a verdade da palavra de Deus, que ele era apenas um peregrino aqui nessa terra. Ele tinha um tempo estabelecido para pregar a palavra de Deus, levar o evangelho, mas ele tinha uma vida eterna com Cristo. E é nesse capítulo que ele fala: é por isso que nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso sim, é eterno. Então, amados, é um capítulo extraordinário, com declarações poderosas que o apóstolo Paulo faz. E nós podemos pegar essas palavras porque são as palavras de Deus para nós. Se nós temos enfrentado dificuldades em nossa caminhada, se temos enfrentado oposição, se temos enfrentado provações, tribulações, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Então eu quero compartilhar alguns versículos desse capítulo com vocês, para nós compreendermos a plenitude dessas verdades. Então eu quero ler com vocês, eu vou ler do versículo 5 até o versículo 10. Está escrito assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amados, esse era o posicionamento do apóstolo Paulo. Mesmo que ele fosse perseguido, mesmo que ele ficasse abatido muitas vezes, se sentisse pressionado, ele permanecia fiel a tudo aquilo que Deus entregou para ele. Tanto que ele diz ali, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nesse capítulo eu vejo o quanto nós podemos extrair poder, capacidade e força do Espírito Santo para prosseguir no propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, amados, muitas vezes nós lemos aqui e pensamos que é apenas um propósito daqueles que foram chamados ao ministério. Amados, todos nós temos um propósito em nossa vida e é importante nós descobrirmos qual é esse propósito, para nós nos dedicarmos com toda a capacidade que vem do Senhor, com a graça que vem do Senhor, para executarmos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes, algumas pessoas acham que o chamado é apenas para aqueles que estão falando da palavra nos púlpitos, para o público, mas não funciona assim, amados. Cada um de nós tem um propósito específico e nós não podemos menosprezar. Muitas vezes nós é que achamos, isso é muito pequeno ou isso é grande demais. Nós é que fazemos essa divisão, mas o Senhor não faz. Nós temos, cada um de nós, talvez tenha alguma mãe que foi chamada exatamente para exercer o seu papel de mãe, educando os seus filhos no caminho. Quantos exemplos nós temos, amados, de mães que se dedicaram na sua casa e os seus filhos ou as suas filhas foram grandes homens ou mulheres de Deus que impactaram o mundo. Sabe, amados, nós precisamos receber de Deus aquilo para o qual nós fomos chamados. Às vezes os intercessores, eles não são vistos, né? Eles não estão à frente de nada, mas eles estão ali sempre em prol da vida dos irmãos, da vida da família, orando, clamando, intercedendo. Não pense que é porque você não está na frente com o teu rosto à vista que você não está exercendo aquilo para qual Deus te chamou. Amados, quantos e quantos de nós que estamos aqui falando da palavra precisamos dos irmãos que estão por trás das câmeras, digamos assim, orando, clamando, intercedendo para que nós permaneçamos, para que nós avancemos, para que o evangelho seja proclamado. Nós não podemos diminuir o propósito de Deus para cada um de nós. Então, com esse capítulo hoje, eu quero encorajar você. Se você ainda não sabe, busque do Senhor e Ele mesmo te dará a revelação sobre o propósito da tua vida, para que você exerça esse propósito com paz, com sabedoria, com discernimento, com a capacidade que vem do Senhor, sabendo que tudo aquilo que nós somos aqui nessa terra provém de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, a capacidade vem de Deus. Eu sempre falo, se nós temos algo bom em nós, é a vida de Cristo que foi depositada em nós. Assim como o apóstolo Paulo falou ali, que levamos o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, ou seja, através da nossa vida, que a vida de Cristo seja revelada. Eu quero encorajar você, ainda que você esteja se sentindo pressionado, que você esteja perplexo, que você se sinta perseguido, às vezes esteja abatido, mas que você permaneça fixando os olhos naquilo que é eterno,
Não deixe que os problemas, as circunstâncias ao redor te impeçam de avançar no propósito de Deus para a sua vida. E para encerrar, eu quero ler os últimos versículos, que são os versículos 16, 17 e 18, que está escrito assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amados, a nossa vida não é simplesmente a nossa vida terrena. Nós somos peregrinos. Isso daqui é transitório. Fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Fomos chamados para manifestarmos a vida de Cristo sobre essa terra. E eu oro para que eu e você possamos receber plenamente essa verdade e nos colocarmos à disposição de Deus para que de fato a vida dele seja manifestada por nosso intermédio. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, obrigada porque mesmo que estejamos sofrendo, enfrentando provações, tribulações, Senhor, o Senhor acalma o nosso coração e nos dá paz, porque esses sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com a glória, Pai, com a glória que será revelada. Senhor, ajuda-nos, ajuda a mim e aos meus irmãos, para que nós não fixemos os nossos olhos nessa vida aqui, nas dificuldades dessa vida aqui, mas que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti, possamos fixar os nossos olhos no que é eterno, sabendo, Pai, que o tempo em que nós vivemos aqui nessa terra é muito pequeno comparado com a eternidade. Senhor, ajuda-nos e ensina-nos a viver para a eternidade e não simplesmente para essa vida aqui, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e recebemos toda a instrução, todo o ensino, toda a correção do Senhor para que de fato a Sua vida seja manifestada através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.